E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre a Europa, mais de maneira específica sobre o leste europeu, tá joia? Olha só, quando falamos dos países europeus, nos países do leste europeu, nós temos que falar com relação às suas unidades geográficas, políticas, econômicas, as culturais, para poder entender um pouquinho mais, tá certo? E dá uma olhada só o que nós temos que verificar. Essa divisão, ela tem que ser feita de uma forma mais fácil, mais didática para a gente conseguir entender. E para isso, nós temos uma divisão em 4 partes do leste europeu, que são os países das planícies centrais, das áreas mais centrais do continente europeu, os países balcânicos, os países do Cáucaso, por causa das montanhas do Cáucaso ou cadeia do Cáucaso, e os países bálticos, tá? Que são regiões juntas ao Mar Báltico. Tá certo? Então vamos falar sobre esses territórios de uma maneira simples para você entender cada vez mais. Lembrando que quando nós falamos com relação ao leste europeu, nós estamos falando por causa do processo do socialismo, da divisão, da cortina de ferro, tá certo? Vamos lá, bem facinho para a gente poder entender isso daí. E depois fazer alguns exercícios, belezinha? Vamos lá então. Falando dos países bálticos, a gente tem que saber onde que eles estão. Estão localizados na proximidade do Mar Báltico, tá? A região mais ocidental da Rússia, que são os seguintes países: Letônia, Lituânia e Estônia. São esses 3 paizinhos aí, tá? Quando já falamos dos países Cáucaso ou países do Cáucaso, é a região localizada onde você tem a proximidade com o Mar Negro e o Mar Cáspio. É a região onde está muito próximo da cadeia montanhosa do Cáucaso, tá? Que são os países Armênia, Azerbaijão, Geórgia. São esses 3 países também. Mais 3 países, já deram 6 países. Os países balcânicos estão localizados agora a sudeste do continente europeu, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Romênia, Bulgária, Macedônia, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia, tá? Já os países da planície centrais, das áreas mais centrais, são os países das planícies centrais, como eu falei, entre o Mar Báltico ao norte e a região dos Balcãs ao sul. São os seguintes países: Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria, tá? Então, dá uma pausa, repete esse vídeo aqui, faz a sua anotação para verificar quais são esses países, tá bom? Ou, se você tem um material que tem esses países, essa organização, pega e circula, mas anota para você lembrar depois, tá joia? Eu quero que você anote aí quais são os critérios ou qual o principal critério para a gente fazer, ou aliás, para a história ter feito a regionalização com relação ao leste europeu. O critério específico é a influência do regime socialista. Os países que sofreram sobre o regime socialista durante a segunda metade do século XX, ou seja, o período da cortina de ferro, período da Guerra Fria, tá? Lembra disso? Então anota isso daí se você não anotou, se você deixou passar direto, tá bom? Isso é importantíssimo. Leste europeu, países que sofriam o regime, sofriam não, vamos colocar assim, os países que eram influenciados pelo sistema socialista, tá certo?